Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Hoje é domingo, dia de história, e como eu não podia deixar faltar esse dia, porque é o dia que a gente tá mais tranquilo, mais à vontade para contar algumas coisas mais pessoais, que aconteceram comigo. E eu quero aproveitar esse dia de hoje, essa história de hoje, para que vocês tomem mais cuidado com as crianças, para que vocês prestem mais atenção nas crianças. É claro que nem tudo é espiritual, é claro que nem tudo é do astral, nem toda criança vê, nem toda criança ouve, enfim. É claro isso, a gente entende isso tudo. Mas a gente tem que cuidar das crianças, por quê? Porque eu tenho muitas histórias muito complicadas e se eu tivesse alguém, sabe? Se eu tivesse uma pessoa que entendesse, que conseguisse cuidar melhor de mim, as coisas teriam sido diferentes, né? Na minha vida. Eu acho que eu teria evoluído mais rápido, enfim. Não tô reclamando de nada, não. Mas serve de alerta para outras mães e outras crianças, tá? Eu sempre tive essa coisa de ver, de ouvir, né? Principalmente quando eu era criança, eu via muita coisa, tá? Eu via mesmo, era sempre uma multidão, era sempre, nossa, era uma gritaria sempre, a minha cabeça vivia doendo, porque eu ouvia e via muita coisa, tá? E quando eu tive um entendimento maior, eu pedi para não ver. Teve um dia que eu pedi, eu disse, pelo amor de Deus, não quero mais ver essas coisas feias, porque era muita coisa feia. E quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, eu sempre fui sonâmbula, sempre fui sonâmbula, sempre andei, sempre falei dormindo, sempre. Eu atendia telefone, era assim, sempre, a vida inteira, tá? Então, esse mal dormir eu sempre tive, essas dores de cabeça insuportáveis eu sempre tive. Então, isso tudo me acompanhou muito. E quando eu era pequena, o relato da minha família é que eu acordava, eu pegava chinelo, pegava vassoura e saía correndo atrás de bicho, atrás de monstro, dormindo, tá? Então, abria a porta, saía pra rua, então eles tinham que tomar o maior dos cuidados, porque eu era muito difícil de lidar. E aí, porque é sonâmbula e tal, o que que acontece? Eu fazia muita projeção astral, né? Eu tinha muito essa coisa de projeção astral ativa. E aí, uma coisa juntava com a outra, entrava no sono REM e tinha ali um ser me atacando, eu ia me defender. E não importa a idade que o bebê tem, que a criança tem, se ela tem o dom, se ela tem essa mediunidade mais aberta, mais aflorada, ela vai ver, ela vai ouvir, ela vai entender muita coisa, né? Ela pode não entender a palavra que você está falando, mas ela entende o que ela está vendo, ela entende o que ela está ouvindo, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com as crianças por isso. Eu sofri muito, tá? Muita coisa. E muita coisa eu sofri calada, eu não contei pra ninguém. Porque eu era desacreditada toda a vida. Eu era sempre desacreditada. Então, eu dizia, mãe, eu tô vendo um demônio parado na beirada da tua cama. Eu não quero dormir de luz apagada, porque eu tô vendo. Eu tô vendo ele aqui. Ai, não tem nada, vai dormir. Tá? Era assim. Então, eu dizia que era um demônio, porque era um entendimento que a gente tinha. Era isso que a igreja mostrava, era isso que a gente ouvia falar, né? Era assim que era pintado o demônio. Mas não era, gente. O que eu via era um reptiliano enorme, muito grande, e ele tinha 2 orelhas para trás, assim, ela é pontuda para trás, e eu achava que aquilo ali era o chifre dele. Não entendia que era uma orelha. E hoje eu entendo, eu vejo ele da forma que ele era, eu lembro muito dele, e ele acompanhava, assim, demais a nossa vida. Ele interferia muito na família, ele destruiu muita coisa, tá? Ele simplesmente, a nossa família era para ter
condições muito melhores, ele destruiu muitas coisas desde muito cedo, desde sempre, desde toda a vida. Então a gente tem que, é por isso que eu digo que a gente tem que cuidar das crianças. Acredita até a página 2. Presta atenção, tem criança também que gosta de falar uma coisa, gosta de falar outra, daí vê que você se impressiona e ela meio que cria em cima daquilo ali. Mas a maioria que fala, né, principalmente nessa idade, 2 anos, 3 anos, falando que tá vendo um monstro, que tá vendo um demônio, que tá vendo um negócio, é porque tá vendo, gente. A maioria tá? Então, eu tenho observado muito as crianças, eu cuido muito das crianças, tá? Então, sempre que tem uma família, às vezes eu não falo pra mãe, às vezes eu não comunico, eu só fico cuidando. Às vezes tem uma família que tá passando muito trabalho com uma criança, eu digo, não, deixa eu tentar ajudar, vou tentar fazer alguns decretos, vou tentar limpar o que eu puder para as coisas fluírem, tá? Mas o que acontece? Eu sei que a criança está passando trabalho, eu sei que a criança está vendo, eu vou lá e vou ajudar, eu vou ajustar, vou procurar deixar a criança mais confortável possível, para que ela siga a vida dela mais tranquila, com um dom que Deus deu para ela, mais fluido, para que as coisas possam se acertar. Não é fácil, tá? Não é fácil, principalmente quando pai e mãe, quando não aceita, não acredita, fazem chacota. Então, cuidem das crianças, tá? Cuidem muito das crianças, porque elas, mais na frente elas vão entender isso e o caráter delas vai se formar a partir disso. Se você fala com uma criança, e a criança está dizendo que está ouvindo vozes, que está ouvindo coisas, que as vozes são ruins, que as vozes dizem para ela se cortar, que as vozes dizem para ela se matar, dizem que tem alguém seguindo elas, tem alguém te perseguindo, tem alguém te cuidando. Ó, cuidado, não confia nessa pessoa porque essa pessoa está te seguindo. Essa pessoa quer teu mal. São assim as vozes, tá? Elas colocam coisas na cabeça das crianças. Tem que cuidar muito para ver se é mesmo esquizofrenia, se a pessoa mesmo está variando com isso, ou se ela está realmente ouvindo vozes, se ela está realmente ouvindo espíritos, energias, né? Se ela tá, se ela não está aí sendo influenciada por algo para fazer alguma coisa ruim. A gente tem que cuidar, tá? Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais tanto encosto e obsessor, porque o obsessor adorava fazer isso. E eu atendi um menino uma vez, de 11 anos. A mãe dele não sabia mais o que fazer, já tinha levado em todos os lugares, em todos os psicólogos possíveis e imagináveis. E o menino dizia que via ele matando a família. Ele disse que se via dessa forma, ele via sangue, ele via a faca, ele via ele matando a família e a mãe dele meio que desconversava, dizia que não, meu filho, tu é bom, tu é um menino bom, não tem nada disso, isso é só coisa que tá da tua cabeça, troca esse pensamento por pensamento positivo. Ela até que dava uns conselhos bons pro menino, mas não era o pensamento dele, era o ser que estava do lado, era a influência negativa que estava do lado, que estava fazendo isso. E um dia ela disse que ela se assustou muito porque ela viu ele na sacada. E ela foi lá para ver o que ele estava fazendo. E ele disse, mamãe, olha eu lá embaixo. Aí ela, como assim? Eu lá embaixo, cheio de sangue. Ele viu, ele se via se jogando do prédio. Então, é pesado, é difícil. Se você está passando por isso com um filho, com qualquer coisa, a gente tem como ajudar, tá? A gente tem como limpar, como melhorar esses pensamentos, colocar um anjo da guarda ali que vá proteger, que vá afastar essas coisas desse menino, dessa criança. E a gente precisa tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado com esses remédios muito fortes, que eles destroem a vida da pessoa, tá? Tem médico que dá diagnóstico de hiperativo e a criança não é hiperativa, dá diagnóstico de esquizofrenia, a criança não é esquizofrênica. Então, eu não estou dizendo que o médico está errado, eu estou dizendo que a gente precisa cuidar. A gente precisa ter empatia por essas crianças e procurar ajudar o máximo que a gente puder, tá? Então, se você tem uma situação dessa na sua família, se você passou por isso, de ser desacreditado, você vai se solidarizar com isso e vai entender essas crianças, né?
você vai conseguir compreender que não é fácil. Não é fácil. Quando a gente ouve, quando a gente vê, a gente é desacreditado. Chamam a gente de tudo quanto é coisa, de louca e tal. E aí, quando eu comecei a falar, que eu comecei a ver, que eu comecei a... tudo isso, o meu ex-marido falou pro meu filho o seguinte: ah, tua mãe tem que cuidar o que ela fala, tem que cuidar o que ela... vão chamar ela de louca. Daí o André olhou pra ele e disse: pai, ela não tá nem ligando aí, não tá nem ligando. Eu não tô nem ligando, tá? Pode chamar do que quiser. Eu sei o que eu ouço, eu sei o que eu vejo, eu sei por tudo que eu passei. Eu tô maduro o suficiente para entender todos os caminhos. E eu sei que em algum momento, as pessoas vão acreditar em mim. Então, se não acreditarem também tá tudo certo. Não tô ligando, não tô me importando. Tá tudo bem para mim. E assim é, tá? E dentro dessas histórias todas que eu passei na vida, isso é o tipo de coisa que mais quando eu tenho um acesso, quando eu tenho uma visão de alguma coisa que já passou, eu fico muito assustada para falar para a pessoa, porque eu penso assim, é minha imaginação, às vezes eu tô imaginando isso. E aí eu mesmo assim falo. Eu digo, olha, eu tô vendo uma coisa aqui e tinha um rapaz que não acreditava, que não, né? Ele, faz aí uns negócios aí pra mim. Eu não acredito muito nisso, mas faz. Eu digo, tá bom, vou fazer. Aí eu comecei a fazer a cura celestial pra ele. E aí eu disse pra ele, que estranho, tem uma dor aqui de infância, uma dor de quando você era menino. Tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos. Parece que você foi esquecido, que você foi deixado pra trás. E você se magoou muito com aquilo. Você se sentiu muito abandonado naquela época. E meu pai meio que se culpa, ainda se culpa por ter te abandonado. E aí ele disse para mim o seguinte: não, Adriana, não tenho essa lembrança. Eu digo, então pergunta pro teu pai. Pergunta para ele por que ele se culpa tanto por ter te abandonado. Aí ele foi falar com o pai dele, demorou uns 2, 3 dias, ele veio e me disse: Adriana, lembra aquele negócio lá que tu falou do meu pai? Lembro. Então eu fui perguntar para ele. O meu pai disse que ele me esqueceu na escola. E quando ele chegou para me buscar, a escola já estava fechada. E eu estava na secretaria, sentado lá com a secretária, esperando ele chegar. E ele, tipo, se atrasou 1 hora e pouco, assim. E aí ele disse, eu não me lembrava disso. Aí eu digo, pois é, mas o teu pai se lembrava e se culpa por isso ainda. Daí ele, pois é, ele me falou. Ele disse que ele fica muito culpado porque ele sempre buscava e aquele dia ele esqueceu. E ele se sentiu assim como se ele fosse um pai ruim. Eu digo, olha aí, ó, coisas que precisam ser curadas. E isso aconteceu na infância. A memória dele não computou isso. Ele não sentiu como se ele tivesse sido abandonado. Ele, de certo, achou que estava esperando demais, que o pai tinha demorado, entende? E assim cada um forma a memória como achar melhor, como sente melhor, né? Teve um menino uma vez que eu atendi, que ele disse, eu alugava casa para a família dele, e aí ele veio no verão e disse assim para mim, ele já estava maiorzinho, ele disse para mim, arruma uma casa para mim que não tem aquela tábua de passar para mim dormir em cima. Aí eu olhei para ele e digo, tábua de passar? Como assim tábua de passar? Daí a gente começou a rir e eu digo, eu sei o que é a tábua de passar. Porque ele dormia numa caminha, tinha cama de casal e uma caminha de solteiro. E o colchão era muito fininho. E provavelmente alguém sentou ali, né, e disse assim, isso aqui parece uma tábua de passar. E ele gravou aquilo. Eu digo, não era uma tábua de passar. Era um colchão muito fininho. E aí ele ficou todo encabulado. Eu digo, não, mas não se preocupe, isso é coisa normal. Mas não tem mais essa cama lá. Já tem uma cama box mais nova, você vai dormir muito bem. Então, assim, a criança forma lembranças a partir de coisas que a gente nem imagina. Então, a gente tem que ouvir, entender, buscar entender, buscar entendimento sobre o que a criança diz e tentar ajudar da melhor maneira possível, né? Aí a gente vai resolvendo aos poucos as pendências, tá? Mas não critica a criança, não.
não julga a criança, não diz que tá louca, que tá mentindo, que não fala essas coisas. Ouve, presta atenção, tenta direcionar para o lado positivo, que aí vai dar mais certo, a gente não vai traumatizar ninguém, tá bom? Um abraço para vocês, até mais!